Olá pessoal, estou tentando aqui fazer esse vídeo amador para vocês. Nós estamos, como vocês sabem, em distanciamento social, nós estamos nessa quarentena, nossas aulas presenciais paradas e requer que a gente inove para a gente continuar o nosso assunto. Eu não tenho nenhum estúdio, eu não sou nenhum profissional. A única coisa que eu tenho aqui é a minha casa. Estou gravando do meu celular. Como vocês podem ver, eu estou com um microfone que eu improvisei a partir do meu fone de ouvido para ficar mais perto da minha voz. E temos todas essas dificuldades, tá certo? Mas vamos tentar superá-las. Outra coisa, eu espero que esteja tudo bem com vocês. A gente está num momento muito difícil. Espero que esteja tudo bem com as pessoas queridas de vocês, que vocês se cuidem e cuidem dessas pessoas, tá bom? O que nós vamos tratar é o seguinte: nós vamos tratar de teorias de classes sociais. E nós vamos, para isso, trabalhar com três autores. Eu selecionei três autores que são, na realidade, os principais. Não que tenha só eles, tá bom? São dois autores clássicos da sociologia que se dedicaram a esse tema, que é o Karl Marx, o Max Weber, e um autor mais recente, que é o Pierre Bourdieu. Eu pretendo fazer um vídeo sobre cada, tá? Então, esse primeiro vídeo é um vídeo sobre a linha teórica do Karl Marx. Terei um outro que irei fazer sobre a linha teórica do Weber e semana que vem eu posto um outro sobre a linha teórica do Pierre Bourdieu, tá bom? Pessoal, vamos direto ao assunto agora. Quando a gente fala de classes sociais na linha teórica elaborada pelo Karl Marx, a gente tem que partir primeiro da crítica político-filosófica que o Marx faz a uma ideia de igualdade elaborada antes dele, que é a chamada igualdade liberal, tá bom? Depois a gente vai entrar, depois da crítica político-filosófica que o Marx faz, é que a gente vai entrar nas questões mais sociais da teoria dele acerca das classes sociais, tá? Então vamos lá. O Marx, ele parte de uma crítica, como eu falei, político-filosófica a, a uma ideia de igualdade liberal. Essa ideia de igualdade liberal, ela começa a ser elaborada no século XVIII pelos pensadores iluministas. Os iluministas, que na realidade eram ligados à burguesia. O iluminismo, ele é um movimento ideológico, intelectual, que nada mais foi do que a expressão das ideias burguesas do século XVIII. E o que é que os iluministas vão fazer? Como é que eles, a partir de que eles vão elaborar a sua ideia de igualdade? É simples. Os iluministas, eles vão partir da sociedade do século XVIII, que era uma sociedade que eles detectam com muitos resquícios estamentais que vinham desde a Idade Média. O nobre nascia nobre, morria nobre. E por ser nobre, ele possuía alguns privilégios. Ele possuía privilégios de ocupar cargos de direção no Estado. Ele possuía privilégios de ocupar cargos de direção em exército. Ele possuía o privilégio de não pagar determinados impostos. Ele possuía o privilégio de ter leis específicas para eles, os nobres. E qual é a grande crítica dos iluministas? A grande crítica dos iluministas é que os homens, eles partem da ideia de que os homens nascem todos iguais. Essa ideia estamental de diferenciar os homens pelo nascimento, colocar os nobres em posição diferenciada dos camponeses, em posição diferenciada dos próprios burgueses, isso é uma ideia que os iluministas não vão aceitar. Eles vão entender isso como um privilégio da nobreza que deveria ser detonado, deveria ser derrubado. No seu lugar, eles propõem uma ideia de igualdade, que é a ideia que vai ser criticada por Marx. Mas que ideia de igualdade é essa? É a ideia de o seguinte: todos os homens nascem livres e iguais. Você já deve ter ouvido falar disso. Todos os homens nascem livres e iguais. Agora, essa igualdade iluminista, essa igualdade liberal, não é uma igualdade econômica.
É uma igualdade que eles queriam, uma igualdade jurídica. O Estado olhará para todos os seus cidadãos de maneira igual. Não deverá haver privilégios para que parte dos cidadãos não paguem impostos, não deverá haver privilégios para que parte dos seus cidadãos ocupem os espaços de direção do Estado, de direção das Forças Armadas. Não deverá ter privilégios. Todos os homens nascem iguais. A justiça deve tratar todos de maneira igual. O que a igualdade liberal estava querendo era uma igualdade jurídica, de tratamento do Estado para com os seus cidadãos. Essa igualdade ela vai se instalar pela Europa a partir das revoluções burguesas. Basicamente, a partir da Revolução Francesa, com idas e vindas, mas é essa igualdade que estava sendo buscada pela ideia liberal de igualdade. Agora já entramos na crítica de Marx. E qual é a grande crítica do Marx em relação a isso? A grande crítica do Marx em relação a isso é a seguinte. Você pode ter uma igualdade jurídica, você pode ter uma igualdade de tratamento do Estado para com todos os seus cidadãos, todos podem ser tratados iguais perante a lei, porém, para o Marx, na crítica político-filosófica dele a essa igualdade, para ele, isso não passaria de uma ilusão, isso não passaria de uma ficção, pois, se não há igualdade econômica e se há uma grande diferença socioeconômica entre grupos que estão em cima e grupos que estão embaixo, isso irá refletir para o Marx numa grande desigualdade de tratamento do Estado sobre os cidadãos. Ele vai dizer que aquela igualdade liberal ela não vai conseguir ser efetivada se não houver uma igualdade econômica. E se a desigualdade econômica for muito grande, aí ela passa a ser uma mera miragem, ela passa a ser uma mera ilusão. O Marx parte dessa crítica. E a partir desta crítica político-filosófica à igualdade liberal, ele vai começar a tentar entender a dinâmica de formação das classes sociais. Ele vai dizer o seguinte, e aí já entrando no Marx, um pouco mais do ponto de vista da sua análise social. Ele vai dizer que a economia capitalista e toda a formação econômica, seja ela capitalista ou não capitalista, sobre ela, em cima dela, se forma uma estrutura social. A economia feudal formou uma estrutura social, que foi a estrutura estamental. Mas no capitalismo se forma não uma sociedade estamental, mas uma sociedade de classes. Para o Marx, o capitalismo não poderia gerar outro tipo de sociedade a não ser uma sociedade de classes. E como é que se estrutura essa sociedade de classes que se ergue sob a base econômica capitalista? Ela se estrutura da seguinte maneira, e aí o que eu vou falar agora é uma simplificação do que Marx coloca. Ela vai se estruturar basicamente em duas grandes classes sociais. Duas grandes. Os de cima, a burguesia, e os de baixo, o proletariado. Não que entre o proletariado e a burguesia não hajam outros níveis de classe, mas essas seriam as principais. Como vocês sabem, o que caracterizaria a burguesia seria a posse privada dos meios de produção. A posse das máquinas, a posse das fábricas, a posse das matérias-primas, a posse dos meios de circulação de mercadorias, etc. Isso é o que caracteriza a burguesia. A burguesia possui tudo isso, mas para produzir, essas coisas não produzem só. A burguesia vai precisar da força de trabalho. E a força de trabalho, onde é que ela vai encontrar? Ela vai encontrar no proletariado. O proletariado não possuiria nada além do que a sua força de trabalho para vender, para alugar, em troca de uma remuneração chamada salário. Bom, o Marx vai pegar um conceito de um economista liberal chamado David Ricardo, um economista liberal inglês, inclusive clássico. E para o David Ricardo, o que produz o valor, o que produz a riqueza, só é uma coisa, o trabalho. O Marx pega isso emprestado do David Ricardo e aplica na sua teoria. O que é que acontece? O proletariado que trabalha nos meios de produção da burguesia em troca de salário, ele, pegando a ideia do David Ricardo, ele produz a riqueza. Ele produz as mercadorias. É o trabalho que produz as mercadorias. Porém,
o proletariado, ele não possui os meios de produção. Então, o que ele produz não fica com ele. O que ele produz fica com os proprietários dos meios de produção, que é a burguesia. Ele entrega à burguesia o total produzido. Ele entrega à burguesia as mercadorias que produziu. E o proletariado recebe em troca um salário. O que é que o Marx vai observar? Ele vai observar que, ao entregar o que produziu a burguesia e receber de volta um salário, o proletariado sempre entregará um volume de riqueza produzido por ele, sempre muito maior do que o que ele recebe de volta, que é o salário. Então, Marx tem uma equaçãozinha clássica que é o seguinte, é mais ou menos isso. O total produzido pelo proletariado menos o salário é igual a mais-valia. Essa mais-valia, ela vai ser apropriada pela burguesia. O Marx entende que quem produz é o proletariado, mas quem que se apropria da mais-valia é a burguesia. Lembrando, total produzido menos salários igual a mais-valia. Total produzido foi produzido por quem? Pelo proletariado. Bem, se você imaginar que isso ocorre em uma fábrica, duas fábricas ou em todo o sistema econômico capitalista, a mais-valia é extraída em todo o sistema econômico capitalista, então o que é que você vai ter? Você vai ter cada vez mais a burguesia acumulando riqueza material e aqui embaixo o proletariado sem poder acumular. Por quê? Porque o proletariado ele recebe a remuneração dele chamada salário muitas vezes apenas para a sua reprodução vital, apenas para a sua sobrevivência. Então o que acontece? Ele não consegue acumular. O que a burguesia tem, o que a burguesia acumula é muito maior do que o que ela necessita para a sobrevivência. Então você vai ter uma acumulação cada vez maior de riqueza pela burguesia e o proletariado não acumulando nada. Isso está na raiz, segundo Marx, segundo a linha do Marx, isto está na raiz da desigualdade social no capitalismo. Então o capitalismo, ele, enquanto sistema econômico, ele é a base que gera a estrutura social de classes. Não poderia ser outra coisa. E a estrutura social de classes, no capitalismo, ela não poderia ser outra coisa a não ser desigual. Por quê? Porque a burguesia possui os meios de produção como propriedade privada, aluga a força de trabalho do proletariado por um salário e se apropria da imensa maior parte do que o proletariado produz através da mais-valia. E dessa forma é que se gera a desigualdade social do capitalismo. O que eu estou dando a vocês em linha geral é a linha teórica do Marx, desenvolvida depois por vários outros autores, sobre a desigualdade social. Tá bom? E aí eu vou voltar depois com o vídeo sobre a linha teórica do outro autor, que é o Max Weber. Um abraço a todos vocês.